Boa noite, este é mais um vídeo de histórias de terror ao som da chuva. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e logo após aproveite e assista aos shorts do canal. Garanto que vai gostar. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. O médico da ala fantasma. Meu nome é Henrique e trabalho como técnico de enfermagem há pouco mais de 5 anos. Durante esse tempo, já presenciei muitos casos que testaram minha coragem e resistência, mas nada, absolutamente nada, poderia me preparar para o que aconteceu no Hospital Nossa Senhora das Graças, em uma madrugada fria de julho. O hospital, apesar de ser moderno em algumas áreas, ainda guardava resquícios de sua fundação na década de 1950. Parte da estrutura original estava desativada, segundo os mais antigos, carregava um passado sombrio. Histórias sobre uma ala fantasma, médicos que desapareceram e pacientes que nunca mais foram vistos circulavam entre os funcionários, mas sempre tratei tudo como lendas urbanas para apimentar os turnos noturnos. Naquela noite, eu estava de plantão na UTI. O silêncio era tão profundo que conseguia ouvir o som rítmico dos monitores cardíacos e o sussurrar ocasional de enfermeiras trocando relatórios. Por volta das 3 da manhã, recebi uma ligação no telefone interno. A voz do outro lado era estranha, baixa e arrastada. Preciso de ajuda na ala 7. Urgente. Por um momento, achei que era alguma brincadeira de mau gosto. Mas o hospital não tinha ala 7. A estrutura oficial contava apenas com 6. Ainda assim, algo naquela ligação me deixou inquieto. O som da voz parecia errado. Resolvi ignorar, mas, para minha surpresa, o telefone tocou novamente. Dessa vez, o pedido foi mais incisivo. Venha para a ala 7. Você sabe onde é. Meu corpo inteiro se arrepiou. A voz parecia mais próxima, quase como se a pessoa estivesse sussurrando diretamente no meu ouvido, embora eu estivesse sozinho. Algo me dizia para não atender ao chamado, mas a curiosidade me venceu. Peguei minha lanterna, sem avisar ninguém, comecei a caminhar pelos corredores vazios do hospital. As luzes fluorescentes piscavam de tempos em tempos, e o som dos meus passos ecoava de maneira perturbadora. O caminho parecia normal até que, ao virar em um corredor que deveria terminar em uma parede, deparei-me com algo que não fazia sentido. Uma porta de madeira, antiga, com o número 7 gravado em uma placa de metal enferrujada. Tentei racionalizar. Talvez fosse uma sala desativada que eu nunca tinha notado, mas isso não explicava como aquele corredor, que eu conhecia tão bem, agora levava a um lugar completamente diferente. Contra minha vontade, empurrei a porta. O cheiro que escapou de lá era insuportável, uma mistura de mofo, carne podre e produtos químicos antigos. O corredor à frente estava mergulhado na penumbra, e a luz da minha lanterna parecia ser devorada pelas sombras. Mesmo assim, continuei. As paredes estavam descascadas, cobertas por manchas escuras que pareciam pulsar, como se fossem vivas. Ao passar por uma das salas abertas, vi algo que me fez congelar, uma maca com lençóis ensanguentados, cercada por equipamentos médicos de décadas atrás. No chão, havia pegadas vermelhas que se arrastavam em direção ao fundo do corredor. Cada passo me parecia ecoar por toda a ala, como se a própria estrutura estivesse me alertando para ir embora. Ouvi então um som que fez meu coração parar. Era o ranger de uma cadeira de rodas, vindo de algum lugar à frente. Avancei com cautela, tentando convencer a mim mesmo de que era apenas o vento ou algo mal posicionado. Mas, ao dobrar o próximo corredor, vi uma figura parada no final, de costas para mim. Era um homem alto, vestindo um jaleco médico ensanguentado. Seu corpo estava rígido, e sua cabeça pendia de maneira antinatural para o lado. Doutor? Chamei, minha voz tremendo. Ele não respondeu. Apenas começou a girar lentamente em minha direção. Quando seu rosto ficou visível, soltei um grito abafado. Seus olhos estavam completamente brancos, e sua boca parecia costurada com fios grossos. Ele levantou uma mão trêmula, apontando para uma sala ao lado. Você não deveria estar aqui. Sua voz ecoou em minha mente, embora seus lábios não se movessem. Tremendo,
Me virei para fugir, mas o corredor atrás de mim agora estava completamente diferente. Não havia mais a porta de onde eu tinha entrado, apenas uma escuridão que parecia pulsar como uma entidade viva. Não havia outra escolha senão entrar na sala que o doutor indicava. Dentro, o ambiente era ainda mais perturbador. Havia pacientes presos em maçãs, mas todos pareciam mortos há muito tempo. Seus olhos me seguiam, e um deles chegou a mexer os dedos, apesar de seu corpo estar completamente mumificado. No centro da sala, havia um grande tanque cheio de um líquido escuro, onde algo se movia lentamente. Eles precisam de você. A voz soou novamente, mas agora era feminina, suave, como um sussurro. O doutor estava atrás de mim, mais próximo do que antes, e agora segurava um bisturi ensanguentado. Com um movimento rápido, ele apontou para o tanque. Fui tomado por um impulso inexplicável e dei um passo em direção àquilo. Ao me aproximar, o líquido começou a borbulhar e uma mão esquelética emergiu, agarrando meu braço com força. Desesperado, lutei para me soltar. O grito que ecoou da criatura parecia de 1000 vozes ao mesmo tempo, preenchendo minha cabeça com dor e caos. Com todas as minhas forças, consegui me libertar e corri em direção ao corredor. O caminho estava diferente novamente, mas dessa vez parecia estar se fechando ao meu redor. Quando achei que seria engolido pelas paredes, vi o número 7 na porta do elevador. Corri para dentro, e as portas se fecharam no último segundo. Quando o elevador parou, estava de volta ao primeiro andar do hospital, mas algo parecia errado. O ambiente estava normal, mas vazio. Os relógios marcavam exatamente a mesma hora de quando saí para atender aquele chamado. Contei a história para alguns colegas, mas ninguém acreditou. O hospital não tem registros de uma ala 7, mas desde aquela noite, evito o turno da madrugada. Há coisas que a razão não pode explicar, e o que vi naquela noite me assombra até hoje. E o mais estranho, toda vez que passo perto do elevador, sinto um cheiro de mofo e carne podre, como se estivesse sendo observado. O andar oculto. Meu nome é Daniel, sou médico há quase 15 anos, e sempre encarei a medicina com seriedade e dedicação. Trabalhei em hospitais de diversas cidades, mas foi no Hospital São Vicente, em um plantão aparentemente normal, que minha vida mudou para sempre. O São Vicente era um hospital grande, antigo, com quase 80 anos de funcionamento. Alguns corredores ainda tinham pisos e paredes originais, que rangiam sob os passos apressados de médicos e enfermeiros. Apesar de seu valor histórico, havia um boato entre os funcionários. O hospital teria um andar oculto. Diziam que ele foi fechado há décadas após um incidente grave envolvendo pacientes e funcionários, mas ninguém sabia explicar exatamente o que aconteceu. Como cético que sempre fui, ignorava essas histórias. Achava que eram apenas maneiras de passar o tempo nas longas noites de plantão. Mas tudo mudou em uma madrugada silenciosa, quando, durante minha ronda habitual, encontrei algo que jamais esquecerei. Eu estava no terceiro andar, verificando os relatórios da UTI, quando um apagão ocorreu. Não era incomum, já que o sistema elétrico era antigo, mas o gerador sempre era acionado rapidamente. Naquela noite, porém, houve um silêncio que me incomodou profundamente. A luz de emergência demorou mais do que o normal para se acender, e, quando finalmente o fez, percebi algo estranho. Um elevador antigo que nunca funcionava estava com as portas abertas. Parei, intrigado. Eu sabia que aquele elevador havia sido desativado há anos. Mas ali estava ele, iluminado e com o painel aceso, como se estivesse pronto para ser usado. Talvez por cansaço ou curiosidade, entrei. O cheiro de metal velho e mofo era forte, mas o painel mostrava um botão que eu nunca tinha visto antes, o número 7. O hospital só tinha oficialmente 6 andares. Meu dedo hesitou por um instante, mas a curiosidade venceu. Apertei o botão. O elevador tremeu levemente, e a sensação de movimento foi imediata. Meu coração começou a acelerar conforme o número no painel subia. Quando chegou ao 7, as portas se abriram lentamente,
revelando um corredor que não parecia ter sido tocado por anos. O ar era pesado, quase insuportável, com cheiro de podridão e um frio que fazia minha respiração formar vapor. As paredes eram cobertas por manchas de mofo, e o chão estava repleto de marcas escuras que eu preferi não identificar. Um silêncio mortal tomava conta do lugar, mas parecia haver algo mais, uma presença. Caminhei devagar pelo corredor, iluminando o caminho com a lanterna do celular. As portas das salas estavam entreabertas, revelando camas enferrujadas, instrumentos médicos antigos e objetos espalhados pelo chão. Um arrepio percorreu minha espinha quando notei algo escrito em uma das paredes. Eles nunca saem. Engoli em seco e continuei andando. Foi então que ouvi o som de passos atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. A lanterna tremia em minha mão, e o medo começava a tomar conta. Ainda assim, continuei, dizendo a mim mesmo que precisava entender o que era aquele lugar. Cheguei a uma sala maior, que parecia ser uma antiga ala de cirurgia. No centro, havia uma mesa cirúrgica coberta de lençóis manchados de sangue seco. Instrumentos médicos estavam espalhados por todos os lados, e um cheiro forte de ferrugem preenchia o ar. Meu estômago revirou quando vi algo que parecia impossível, um prontuário com meu nome na mesa. Isso não é possível, murmurei, pegando o documento. Ele estava velho, com páginas amareladas e detalhes escritos à mão. O mais perturbador era a data, 1991, o ano do meu nascimento. Antes que pudesse processar o que aquilo significava, ouvi uma risada baixa, quase infantil. Meu corpo congelou. A risada veio novamente, mas agora mais alta, como se estivesse bem ao meu lado. A lanterna do celular começou a falhar, piscando freneticamente, e então tudo ficou escuro. No completo breu, ouvi uma voz grave e rouca sussurrar no meu ouvido: "Você não devia estar aqui." Girei em todas as direções, tentando encontrar a origem da voz, mas só conseguia ouvir meus próprios passos e o som crescente de risadas e gritos vindos de todos os lados. Meu coração estava prestes a sair pela boca quando finalmente a lanterna voltou a funcionar. No canto da sala, vi uma figura encurvada, com um avental sujo de sangue e uma máscara cirúrgica rasgada cobrindo parte do rosto. Seus olhos brilhavam em um vermelho intenso, e ele segurava algo que parecia ser um bisturi enferrujado. Ele se moveu lentamente em minha direção, arrastando os pés pelo chão, enquanto murmurava algo incompreensível. Corri o mais rápido que pude em direção ao elevador, mas o corredor parecia não ter fim. As paredes pareciam se mover, se fechando ao meu redor, e sombras grotescas surgiam em cada canto. Quando finalmente alcancei o elevador, as portas começaram a se fechar sozinhas. Pulei para dentro no último segundo, apertando freneticamente o botão para descer. O elevador desceu, mas não para. Ele continuou descendo, além do térreo, além do subsolo, até que as portas se abriram em um lugar ainda mais aterrorizante, um salão vasto, iluminado por tochas nas paredes, com figuras de aparência cadavérica me observando. Não sei como consegui sair de lá. Minha mente bloqueia boa parte do que aconteceu, como um mecanismo de defesa. Quando voltei a mim, estava deitado em uma maca no hospital, cercado por colegas que disseram que me encontraram desacordado no 5º andar, perto de uma porta trancada há anos. Ninguém acreditou na minha história, é claro, mas desde aquele dia, o número 7 do elevador nunca mais apareceu no painel. E todas as noites, antes de dormir, ainda ouço aquelas risadas, esperando que eu volte. A última ronda. Meu nome é Lucas, sou médico e tenho 38 anos. Trabalhei em vários hospitais ao longo da minha carreira, mas nenhum deles me marcou tanto quanto o São Bento. Era um hospital grande, antigo e com uma história pesada. Durante o dia, o lugar era movimentado, cheio de pacientes e funcionários correndo para lá e para cá. Mas à noite, ele se transformava em algo completamente diferente. Eu sempre fui cético em relação a histórias de terror. Cresci ouvindo relatos de corredores assombrados e pacientes que viam coisas inexplicáveis.
Para mim, tudo isso era fruto da imaginação de pessoas cansadas ou ansiosas. Isso até a noite em que tive que cobrir o plantão de um colega e aprendi da pior maneira que nem tudo pode ser explicado pela ciência. A noite começou tranquila. Eu estava sozinho em um dos andares mais antigos do hospital, o quinto, que há anos era usado apenas para armazenamento. Quase ninguém subia ali, exceto para buscar algum material esquecido. Os boatos diziam que aquele andar era assombrado por uma antiga paciente chamada Maria Clara, uma mulher que havia passado anos internada ali antes de cometer suicídio. Alguns juravam ouvir seus lamentos pelos corredores, mas eu nunca tinha dado crédito a isso. Por volta das 2 horas da manhã, enquanto terminava de revisar alguns prontuários, recebi uma chamada no rádio informando que havia sido detectado movimento no quinto andar pelas câmeras de segurança. Estranhei, já que ninguém deveria estar ali àquela hora. Decidi subir para verificar. O hospital estava em silêncio, apenas o som dos meus passos ecoando pelos corredores. Quando cheguei ao quinto andar, a porta estava entreaberta. Havia uma estranha sensação de frio no ar, mesmo sendo pleno verão. Acendi a lanterna do meu celular e entrei. As luzes estavam apagadas, e o corredor parecia se estender infinitamente, como se não tivesse fim. O ar era pesado, e eu sentia como se algo estivesse me observando. Caminhei devagar, chamando por alguém, mas a única resposta era o som do vento assobiando pelas janelas quebradas. Passei por uma sala cheia de antigos equipamentos médicos, todos cobertos por lençóis brancos. A visão era perturbadora, quase como se fossem corpos cobertos. Meu coração começou a acelerar, mas tentei manter a calma. De repente, ouvi um barulho. Algo caiu no chão, vindo do final do corredor. Era como se uma bandeja de metal tivesse sido derrubada. Corri até lá, esperando encontrar algum funcionário descuidado, mas o corredor estava vazio. Foi então que percebi algo estranho. As portas das antigas salas estavam abertas, embora eu tivesse certeza de que estavam fechadas quando passei por ali. Meu instinto me dizia para sair dali, mas minha curiosidade me impediu. Entrei em uma das salas. Era pequena, com uma cama enferrujada e um velho armário. Quando me virei para sair, ouvi um sussurro. Era fraco, quase imperceptível, mas estava ali. Ajude-me. Meu corpo congelou. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. O som parecia vir do corredor. Saí da sala, e então vi algo que fez meu sangue gelar, uma mulher no final do corredor. Ela estava de costas, com um vestido hospitalar sujo e rasgado. Seu cabelo era comprido e desgrenhado. Senhora, chamei, mas ela não respondeu. Dei alguns passos em sua direção, e foi então que ela começou a caminhar lentamente, entrando em outra sala. Fui atrás, minha lanterna tremendo em minhas mãos. Ao entrar na sala, não havia ninguém. De repente, a porta se fechou com força atrás de mim. Tentei abri-la, mas estava trancada. O ar ficou mais frio, e minha respiração começou a formar nuvens de vapor. Foi então que ouvi o som de passos atrás de mim. Virei-me rapidamente, e lá estava ela, a mulher, agora encarando-me. Seu rosto era pálido, seus olhos negros como a noite, e um sorriso distorcido se formava em seus lábios. Você não devia estar aqui, disse ela, com uma voz grave e distorcida. Meu corpo inteiro tremia. Tentei falar, mas as palavras não saíam. Ela começou a se aproximar lentamente, e, a cada passo, meu coração batia mais forte. Finalmente, consegui empurrar a porta com toda a minha força e sair correndo pelo corredor. Enquanto corria, as luzes piscavam, e as sombras pareciam ganhar vida. Eu ouvia risadas e gritos vindos de todos os lados. Quando finalmente cheguei ao elevador, ele estava parado no andar. Apertei o botão freneticamente, mas ele não se movia. Foi então que vi algo refletido nas portas metálicas do elevador. A mulher estava atrás de mim novamente, mas agora sua aparência era ainda mais aterrorizante, com o rosto deformado e os olhos brilhando em um vermelho intenso. Desesperado, corri para a escada, descendo os degraus o mais rápido que pude. Quando cheguei ao térreo, o hospital parecia diferente.
Estava completamente vazio, sem luzes e com as paredes cobertas de mofo e rachaduras. O lugar parecia abandonado há anos. Foi então que acordei. Eu estava na minha mesa, cercado por colegas preocupados. Disseram que me encontraram desacordado no 5º andar, próximo a uma das salas antigas. Eu queria acreditar que tudo não passou de um pesadelo, mas, ao olhar para minhas mãos, notei algo que me fez duvidar. Meu jaleco estava sujo de sangue seco, e em minha mão havia um pequeno pedaço de papel. Nele estava escrito, com uma caligrafia tremida: "Você escapou desta vez, mas eu sempre volto." Desde aquela noite, nunca mais voltei ao 5º andar. E, até hoje, evito pensar no que realmente aconteceu. O que quer que tenha sido, deixou marcas profundas. Marcas que eu jamais vou esquecer. O paciente do quarto 419. Meu nome é Júlio, e sou enfermeiro há quase 10 anos. Sempre me considerei uma pessoa racional, prática, que não se deixa levar por superstições. Mas o que aconteceu comigo há 2 anos ainda me tira o sono. Trabalho no Hospital Santa Clara, uma instituição antiga que mistura tecnologia moderna com histórias que se perderam no tempo. É o típico lugar onde, durante a noite, a quietude pode ser tão opressiva quanto os próprios casos médicos. Naquela época, eu trabalhava no turno da madrugada, um horário em que o hospital parecia mais vivo de um jeito que não se pode explicar. Os corredores silenciosos, iluminados apenas pelas luzes frias e piscantes, criavam uma atmosfera inquietante. Os poucos pacientes que permaneciam acordados faziam perguntas em voz baixa, como se temessem acordar algo mais do que os outros internados. Tudo começou em uma noite que parecia comum. Eu estava verificando os prontuários dos pacientes no posto de enfermagem quando o interfone tocou. Atendi de imediato, e a voz do outro lado foi algo que jamais esquecerei. Era grave, lenta e parecia vir de um lugar distante, quase abafada. O paciente do 419 precisa de assistência. Aquilo me deixou desconcertado. O andar onde ficava o quarto 419 havia sido desativado há pelo menos 2 anos, após um incêndio que destruiu boa parte da estrutura. Ninguém subia lá, e o acesso era bloqueado. Respondi que o quarto estava fechado, mas a linha caiu antes que eu pudesse terminar a frase. Fiquei paralisado por alguns segundos. Decidi ignorar e continuei meu trabalho, mas o telefone tocou novamente. Era a mesma voz. O paciente do 419 precisa de você. Dessa vez, algo no tom parecia urgente, como se não atender fosse a pior decisão que eu poderia tomar. Sem pensar muito, peguei minha lanterna e me dirigi ao elevador. Subir até o andar interditado parecia uma loucura, mas minha curiosidade me dominou. Quando as portas se abriram no 4º andar, um cheiro forte de queimado me atingiu, mesmo depois de tanto tempo desde o incêndio. O corredor estava envolto em uma escuridão opressiva, e minha lanterna parecia menos potente do que de costume. As paredes eram negras, com marcas de fuligem e rachaduras. O silêncio era absoluto, exceto pelo som dos meus próprios passos. Caminhei lentamente em direção ao quarto 419. A porta estava intacta, diferente das outras que pareciam destruídas. A maçaneta era de metal, fria ao toque, e rangeu alto quando girei para abri-la. Dentro, o ambiente era claustrofóbico. Uma maca estava posicionada no centro da sala, com lençóis perfeitamente arrumados, como se alguém estivesse esperando por mim. Um cheiro doce e enjoativo, misturado com algo podre, tomava conta do lugar. No canto, havia um monitor cardíaco antigo, que piscava e apitava como se estivesse conectado a alguém. Meu coração disparou quando vi a figura na maca. Era um homem, de aparência pálida e olhos fundos. Ele usava um avental de paciente, mas o que mais me assustou foi seu olhar fixo no teto, como se estivesse consciente de tudo ao redor, mas incapaz de se mover. "Você demorou", disse ele, com uma voz que parecia sair de um poço profundo. Eu recuei, sem saber como reagir. Não deveria haver ninguém ali. O que está acontecendo aqui?" Perguntei,
tentando esconder meu medo. Eles não me deixam partir. Ele virou a cabeça em minha direção, seus olhos parecendo vazios. Você precisa me ajudar. Antes que eu pudesse responder, ouvi passos pesados no corredor, como se algo grande estivesse se aproximando. A temperatura no quarto caiu drasticamente, e minha respiração saiu em nuvens. O homem começou a convulsionar na maca, e o monitor cardíaco disparou, emitindo um som estridente. Olhei para a porta e vi uma sombra gigantesca se projetar contra a parede. Não era humana. Era alta, disforme, com algo que parecia ser chifres. Quando olhei novamente para o paciente, ele estava apontando para a porta com uma expressão de puro terror. Corra! Foi tudo o que ele conseguiu dizer antes de começar a gritar. Sem pensar duas vezes, saí correndo para o corredor. Mas o caminho de volta parecia mais longo do que o necessário, e as luzes piscavam de maneira frenética. Podia ouvir um som pesado atrás de mim, como garras arranhando o chão. Quando finalmente cheguei ao elevador, apertei o botão repetidamente, implorando para que as portas se abrissem. O som atrás de mim ficou mais próximo, e eu senti algo tocar meu ombro. Foi como um choque elétrico, me paralisando por um segundo que pareceu uma eternidade. Quando as portas se abriram, entrei e apertei o botão para descer, sem nem olhar para trás. Assim que o elevador começou a se mover, vi pela fresta das portas fechando o que parecia ser um rosto desumano, com olhos vermelhos e brilhantes. De volta ao térreo, contei o que aconteceu para o segurança, mas ele apenas me encarou com uma expressão de incredulidade. No dia seguinte, tentei investigar o incêndio do quarto andar. Descobri que ele começou justamente no quarto 419 e matou um paciente que estava internado lá. Segundo os relatos, ele dizia ouvir vozes e via coisas que ninguém mais podia ver. Desde então, evito qualquer turno que possa me levar perto daquele andar. Mas, às vezes, quando o hospital está silencioso, sinto o cheiro de queimado e ouço o som distante de um monitor cardíaco. E lembro do homem no 419 e da coisa que ainda o mantém preso lá. O último chamado. Meu nome é Rafael, e eu sempre me considerei um homem cético. Médico de formação, minha vida sempre foi pautada pela lógica, pela ciência e pelos números. Eu trabalho em uma unidade de emergência localizada no centro de São Paulo, um hospital grande, mas com uma ala antiga que há anos foi desativada. Dizem que ela não era usada desde a década de 90, devido a problemas estruturais. Mas quem trabalha lá há muito tempo sussurra histórias sobre o que realmente teria acontecido. Nunca dei ouvidos. Para mim, tudo era fruto da imaginação fértil de quem passava noites mal dormidas em turnos exaustivos. Porém, tudo mudou na madrugada de uma terça-feira qualquer, em que recebi um chamado que marcaria minha vida para sempre. A noite começou como qualquer outra. O pronto-socorro estava lotado, pacientes entrando e saindo, e eu corria de um lado para o outro atendendo casos de urgência. Por volta das 2 da manhã, enquanto preenchia relatórios na sala de descanso, o telefone tocou. Era o tipo de som que não acontecia com frequência, pois as ligações internas eram quase todas feitas por rádio ou celular. Atendi. Dr. Rafael falando. Doutor, por favor, venha para a ala 6. É urgente. A voz do outro lado da linha era fraca, quase um sussurro, mas algo nela fez os pelos da minha nuca se eriçarem. Ala 6. Deve haver algum engano. Essa ala está desativada há anos. Houve um breve silêncio. Por favor, e a linha ficou muda. Desliguei o telefone e fiquei parado por alguns segundos, tentando entender o que acabará de acontecer. Talvez fosse alguma brincadeira de mau gosto, pensei. Mas algo dentro de mim, um incômodo inexplicável, me fez levantar e ir conferir. Peguei minha lanterna e caminhei pelo corredor principal. A ala 6 ficava no lado mais antigo do hospital, onde quase ninguém passava. Ao me aproximar, o silêncio era absoluto. O contraste com a movimentação do pronto-socorro era perturbador. A porta de acesso à ala estava entreaberta, embora estivesse sempre trancada. Passei por ela e senti um cheiro estranho,
uma mistura de mofo e algo metálico, que lembrava sangue. A iluminação ali era precária, e minha lanterna projetava sombras dançantes nas paredes. Enquanto caminhava, percebi que as paredes tinham marcas. Pareciam arranhões, como se alguém tivesse passado as unhas por ali em desespero. O som de passos ecoou à minha frente. Tem alguém aí? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Nada. Apenas o som do vento assobiando pelas frestas das janelas quebradas. Continuei andando até chegar a uma sala que um dia fora um centro cirúrgico. A porta estava aberta, e ao entrar, vi algo que me paralisou. No meio da sala, havia uma maca. Sobre ela, um corpo coberto por um lençol branco, com manchas de sangue secas. O lençol parecia antigo, desbotado pelo tempo, mas o sangue parecia fresco. Aproximei-me lentamente. Você veio. A mesma voz do telefone ecoou pela sala, mas desta vez era impossível identificar de onde vinha. Afastei o lençol, e meu coração quase parou. O corpo estava completamente desfigurado, como se tivesse sido mutilado por algo além da compreensão humana. Os olhos estavam abertos, fixos em mim, como se tivessem congelado em um momento de puro terror. Dei um passo para trás, tentando controlar a respiração, e ouvi um barulho atrás de mim. Virei-me rapidamente, e lá estava uma figura que jamais esquecerei. Era uma mulher, mas seu rosto era coberto por cicatrizes profundas. Seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural, e sua presença emanava uma energia tão pesada que o ar parecia denso, difícil de respirar. Você veio para terminar o que começou, ela disse, a voz reverberando como um eco distorcido. Eu não sei do que está falando, respondi, tentando me afastar, mas minhas pernas pareciam coladas ao chão. Ela começou a se aproximar, e cada passo dela fazia a temperatura da sala cair. Então, de repente, ouvi gritos. Não eram dela, nem meus, mas de vozes que pareciam vir de todos os lados. Eram vozes desesperadas, clamando por ajuda. Eles estão presos aqui por sua causa, a mulher sussurrou, apontando para mim com um dedo fino e ossudo. Isso é impossível. Eu nunca estive aqui antes. Tentei argumentar, mas a culpa inexplicável começou a pesar em meu peito. As luzes piscaram, e de repente a sala estava cheia de figuras. Eram sombras, vultos que se contorciam em agonia. Todas me encaravam com olhos acusadores, murmurando palavras que não conseguia compreender. A mulher parou a poucos centímetros de mim. Seu rosto estava tão perto que eu podia sentir seu hálito frio. Você não pode salvar todos, doutor, mas pode escolher. Ela estendeu as mãos, e em uma delas havia uma chave antiga e enferrujada. Ou você fica aqui, ou liberta um deles. Eu não entendo. Gritei, desesperado. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, ela desapareceu, assim como os vultos. Tudo voltou ao silêncio, exceto pelo som da chave que caiu no chão com um eco metálico. Corri dali sem olhar para trás, mas carreguei a chave comigo. Nunca mais voltei àquela ala, e até hoje não sei o que realmente aconteceu naquela noite. Mas às vezes, quando estou sozinho, sinto o peso da chave no meu bolso e ouço aquelas vozes, como se elas ainda estivessem esperando minha escolha. O corredor dos suspiros. Meu nome é Daniel, e até hoje não sei ao certo por que escolhi trabalhar em hospitais. Talvez fosse a ideia de estar no centro de algo tão importante, tão essencial para a vida humana. Talvez fosse pela estabilidade financeira. Mas, se eu soubesse o que iria vivenciar naquela noite, jamais teria aceitado o turno extra. Trabalhava como auxiliar administrativo no Hospital São Vicente, um lugar conhecido por sua estrutura antiga, corredores intermináveis e histórias que o tempo tratou de transformar em lendas. Eu ficava na recepção do pronto-socorro, cuidando de papéis e registros, enquanto a movimentação dos médicos e pacientes preenchia o ar com um misto de urgência e caos. Era uma noite de sexta-feira, mas não uma qualquer. O hospital estava em silêncio absoluto. Nenhuma entrada de emergência, nenhuma correria nos corredores. Um cenário raro.
Lembro-me de pensar como era estranho aquele sossego, até porque, em hospitais, silêncio nunca é um bom sinal. Pouco antes das 3 da manhã, enquanto revisava alguns relatórios, um som peculiar chamou minha atenção. Era algo entre um sussurro e um gemido baixo, vindo de um corredor que levava ao setor desativado do hospital. Essa ala, chamada pelos funcionários de Corredor dos Suspiros, havia sido fechada anos antes devido a problemas estruturais e rumores de aparições. Ignorei o som, acreditando ser apenas algum ruído de tubulação, algo comum em prédios antigos. Mas ele se repetiu. Um som arrastado, como se alguém estivesse tentando falar, mas sem forças. Desta vez, o som parecia mais próximo. Peguei minha lanterna e decidi investigar. Era o protocolo. Qualquer coisa fora do comum deveria ser reportada. Caminhei pelo corredor principal, onde as luzes ainda funcionavam, mas logo me deparei com a entrada para o setor interditado. As placas de proibido entrar estavam desgastadas, e o cheiro de mofo preenchia o ar. Respirei fundo e avancei. O corredor era escuro, iluminado apenas pela luz instável da minha lanterna. As paredes descascadas revelavam camadas de tinta antigas, e o chão rangia sob meus passos. Conforme eu me aproximava das antigas salas de internação, o som dos sussurros ficou mais claro. Era como se várias vozes falassem ao mesmo tempo, em uma melodia caótica e incompreensível. Cheguei à porta do antigo quarto 215. Diferente das outras, essa porta estava entreaberta. Um vento frio soprou do interior, mesmo com as janelas fechadas. Hesitei, mas decidi entrar. Dentro, a cena era desoladora. Camas enferrujadas, cortinas rasgadas e um cheiro metálico que só pude identificar como sangue. Minha lanterna iluminou algo no chão, marcas de mãos, como se alguém tivesse arrastado os dedos pelo chão em desespero. Me ajude, a voz, claramente feminina, surgiu de repente, e eu me virei tão rápido que quase derrubei a lanterna. No canto da sala, uma figura estava agachada. Seu corpo era encurvado, como se tivesse sofrido algum tipo de deformação. O rosto estava parcialmente escondido pelos cabelos longos e desgrenhados. "Você precisa ir embora daqui", ela murmurou, sem sequer me olhar. Eu congelei. Algo no tom dela era ao mesmo tempo um aviso e uma súplica. "Quem é você?" perguntei, tentando manter a voz firme, mas mal consegui esconder o tremor. Ela não respondeu. Apenas apontou para o canto oposto da sala. Quando me virei para olhar, senti um arrepio percorrer minha espinha. No canto, onde minha lanterna iluminava, havia um vulto. Alto, magro, com olhos que brilhavam em vermelho intenso. O ar ficou pesado, e a sensação de perigo iminente me dominou. Antes que eu pudesse reagir, a figura se moveu em minha direção. Não caminhava, deslizava pelo chão como uma sombra. Saí correndo, meu coração martelando no peito. Mas o corredor parecia interminável. As portas dos quartos se abriram sozinhas, e o som dos sussurros agora era ensurdecedor. Parecia que as paredes estavam vivas, pulsando com uma energia maligna. Tropecei e caí, minha lanterna rolando para longe. Quando tentei me levantar, senti uma mão gelada agarrar meu tornozelo. Olhei para trás e vi aquela figura novamente, agora ainda mais próxima. Suas mãos eram esqueléticas, e o rosto era uma mistura grotesca de traços humanos e algo monstruoso. "Você não deveria estar aqui." A voz parecia vir de dentro da minha cabeça, ecoando como um grito abafado. Em um impulso de puro instinto, me soltei e corri novamente. Não olhei para trás. Quando finalmente alcancei o corredor principal, as luzes se acenderam, e tudo voltou ao normal. Voltei para a recepção, mas não consegui me concentrar em mais nada. A manhã chegou, e quando tentei contar o que aconteceu para um colega, ele apenas riu, dizendo que eu provavelmente estava cansado demais. Mas algo mudou em mim naquela noite. O hospital nunca mais pareceu o mesmo, e evito ao máximo os turnos da madrugada. Às vezes, ouço histórias de outros funcionários sobre o corredor dos suspiros. Alguns dizem que era uma ala usada para experimentos durante a década de 70, outros falam de pacientes que desapareceram sem explicação.
Eu não sei o que era real ou imaginado. Só sei que nunca mais fui o mesmo depois daquela noite. E, de vez em quando estou sozinho, ainda ouço sussurros. Como se eles estivessem esperando que eu voltasse. O segredo do quarto 303. Meu nome é Daniel, sou médico residente em um hospital regional no interior de Minas Gerais. Trabalho no turno da noite, onde a calmaria do silêncio só é quebrada pelos passos apressados nos corredores ou pelos alarmes das máquinas na UTI. Sempre gostei da noite, talvez por sua tranquilidade, mas aprendi da maneira mais assustadora possível que, às vezes, o silêncio pode esconder segredos que ninguém deveria descobrir. Era uma terça-feira qualquer, e a noite parecia comum. Poucos pacientes no pronto-socorro, e os corredores estavam vazios. Eu aproveitava para organizar prontuários quando o rádio da recepção crepitou. Doutor Daniel, pode ir ao quarto 303? A voz era da enfermeira Camila, mas havia algo estranho em seu tom. Claro, qual o caso? Perguntei. Não sei dizer ao certo, doutor. Mas, você precisa ver. A resposta me incomodou. O quarto 303 ficava na ala mais antiga do hospital, usada apenas em casos de superlotação. Era uma área que ninguém gostava de frequentar, nem mesmo os pacientes. Diziam que o lugar era frio demais, que as luzes sempre falhavam, e que algumas pessoas viam coisas que não deveriam. Caminhei pelo corredor até o elevador. O 303 ficava no terceiro andar, mas ao sair do elevador, notei que o andar estava diferente. As luzes pareciam mais fracas, e o ar estava estranhamente gelado, apesar do calor da noite. A porta do quarto estava entreaberta, e lá dentro só havia a luz fraca de um abajur antigo. Camila! Chamei, mas ninguém respondeu. Entrei no quarto devagar. Ele parecia vazio, exceto por uma cama ocupada por um paciente coberto por um lençol branco. O monitor ao lado indicava sinais vitais fracos, mas regulares. Boa noite. Meu nome é Daniel, sou médico. Como está se sentindo? O paciente não respondeu. Sua respiração era pesada, como se cada inspiração fosse um esforço colossal. Sua pele era pálida, quase translúcida, e seus olhos estavam fechados. Camila! Chamei novamente, sentindo a tensão aumentar. Foi então que notei algo no canto do quarto, uma cadeira de rodas antiga, com marcas de ferrugem nas rodas. Ela parecia fora de lugar, como se não pertencesse ao hospital. Fiquei olhando para ela por alguns segundos, até que ouvi um sussurro. Doutor! Minha cabeça girou na direção do som. Era o paciente. Seus olhos estavam abertos agora, mas algo neles não parecia certo. O que aconteceu? Está sentindo dor? Perguntei, tentando ignorar o calafrio que subia pela minha espinha. Ele está aqui. A voz saiu baixa, mas carregada de um medo que parecia não caber em palavras. Antes que eu pudesse perguntar quem ele estava mencionando, o monitor cardíaco começou a apitar descontroladamente. Os sinais vitais estavam caindo rapidamente. Corri para pegar o desfibrilador no carrinho de emergência, mas quando me virei, a cama estava vazia. Fiquei parado, o coração disparado, olhando para o lençol desarrumado. O paciente não estava mais lá. Isso não faz sentido, murmurei, tentando manter a calma. Ouvi passos no corredor. Larguei o desfibrilador e corri para fora do quarto, mas o corredor estava vazio. O som dos passos continuava, porém agora parecia ecoar de todos os lados. Camila! Gritei, o desespero começando a tomar conta. De repente, as luzes piscaram e apagaram por completo. Fiquei sozinho na escuridão, com apenas a luz fraca da minha lanterna de bolso. E então, ouvi aquilo, uma risada baixa e rouca, como se alguém estivesse zombando da minha confusão. Apontei a lanterna em todas as direções, mas não vi nada. Quando virei novamente para a porta do quarto 303, ela estava fechada, com marcas de arranhões na madeira que não estavam ali antes. Sai daí, doutor! A voz do paciente veio de dentro do quarto, agora muito mais alta, como um grito desesperado. A maçaneta começou a girar sozinha,
e eu recuei, o suor frio escorrendo pelo rosto. A porta se abriu devagar, e lá estava ele. O paciente, ou o que quer que fosse, parado no meio do quarto. Seus olhos agora eram completamente negros, sem nenhum traço de humanidade. Você não devia estar aqui, ele disse, avançando lentamente. Dei alguns passos para trás, mas tropecei e caí no chão. Antes que pudesse reagir, a cadeira de rodas do canto começou a se mover sozinha, vindo na minha direção com uma velocidade impossível. Pulei para o lado no último segundo, e ela se chocou contra a parede, caindo em pedaços. Levantei-me e corri. Não olhei para trás, mesmo ouvindo passos e risadas ecoando atrás de mim. Entrei no elevador e apertei o botão para o térreo repetidamente, enquanto o som dos passos ficava mais próximo. Quando as portas finalmente se fecharam, pude ver pela fresta um rosto que não esquecerei. O paciente, parado no final do corredor, sorrindo de maneira grotesca. Desci para o pronto-socorro, e tudo parecia normal novamente. As luzes, o som dos pacientes e as vozes das enfermeiras preenchiam o ambiente. Corri para a recepção e perguntei por Camila. Camila? A recepcionista repetiu, confusa. Ela saiu do turno há mais de 1 hora, doutor. Tentei explicar o que aconteceu, mas percebi que ninguém acreditaria em mim. Voltei ao 3º andar no dia seguinte, mas o quarto 303 estava vazio e trancado. Perguntei à administração do hospital, mas eles negaram que houvesse qualquer paciente alocado ali naquela noite. Ainda trabalho no hospital, mas nunca mais voltei ao 303. E às vezes, quando estou sozinho, ainda ouço aquela risada, baixa e rouca, como um aviso de que o que aconteceu naquela noite não acabou.